Como é que dá para trabalhar no caso de doenças, de patologias hereditárias? Não dá para trabalhar nisso? É que existe o hereditário e o genético, né? Entendeu? Sim. A doença hereditária, o que você pode fazer na doença hereditária é o seguinte, que quando você tem uma alteração hereditária, você tem outros, se você tem alteração hereditária, mas a pessoa ainda tem alimentação ruim, ela está intoxicada, piora muito. Claro. Então você tem que trabalhar todo o entorno do paciente, eu já tenho alguns pacientes assim, né? Ele chega muito mal e tem um fator genético. Eu melhoro todo o resto, e ele melhora muito. Então você fica, é aquilo do máximo do possível. Claro. Você fica com o mínimo, é que nem um diabético. Ah, mas a diabetes não desaparece. Sim, mas a diabetes foi consequência do desequilíbrio. Então, quando o paciente chega com diabetes, ele chega com duas coisas. Ele chega com a diabetes e o desequilíbrio sistêmico. Eu vou trabalhar o desequilíbrio sistêmico. Ah, mas o que adianta, doutor? Ora, com desequilíbrio sistêmico e diabetes, a tua expectativa é uma. Com diabetes, mas sem desequilíbrio sistêmico, a tua expectativa é outra. Então é melhor diabético sem desequilíbrio do que diabético com desequilíbrio. E um paciente que usa medicina sistêmica, vai consultar com vocês lá na clínica e vai fazer um tratamento que vocês orientarem, enfim. Isso. E ele toma medicamentos alopáticos. Alopático. Não se tira. convencionais. Não se tira. Não se tira. Por exemplo, vou dar um exemplo. O paciente vai com pressão alta, tá certo? Tá. A pressão alta é porque há, simplificando, uma congestão do sistema. Se o sistema está congestionado, a comida, o vaso não consegue fazer a comida chegar na célula. Então ele tem que empurrar mais forte. Isso é hipertensão. Tá certo? É hipertensão. Então a hipertensão. E 85% das hipertensões são dessa causa, que são chamadas essenciais, né? Ou seja, na verdade não tem uma outra lesão específica, na verdade é por congestão. O paciente chega tomando o remédio. Eu não posso tirar, ele vai morrer. Entendeu? O que você faz? Você vai descongestionando o sistema, descongestionando. Conforme descongestiona, o organismo precisa manter a pressão alta? Não. A pressão, então, cai naturalmente. Então, o que acontece? Lentamente, naturalmente, vai saindo o remédio. Entendeu? Sim. Você chega lá, a minha pressão estava com o remédio 12/8. Agora, depois que está descongestionando, ela caiu. Então, vamos tirar um pouquinho. Aí, continua limpando. Caiu. Tem que limpar aquele tecido, né? Que eu falei. É aqueles 120 dias. Terapia por informação biofísica. O que é isso? A terapia por informação biofísica foi um título que eu tenho. Infelizmente, nós somos só 5 no Brasil ainda com esse título, feito na Alemanha, em que você estuda física e todo o conhecimento de física quântica, em que você vai estudar toda essa parte eletromagnética, toda essa coisa que eu estou falando da parte eletromagnética, e os alemães já têm isso, e na Europa já tem isso, e agora nos Estados Unidos também. Ou seja, com isso você consegue visualizar e estudar essa parte, por isso que eles chamam de terapia por informação biofísica. Porque quando você está trabalhando a parte convencional, você está trabalhando com uma terapia por informação bioquímica, tá certo? Sim. Quando eu dou nutriente, quando eu dou suplementação, quando eu dou fitoterapia, eu estou dando informação bioquímica. Então, já existe hoje o estudo da informação biofísica, nessa visão de que tudo é informação. Tudo é informação. E homotoxicologia, que é outra das suas pós-graduações. Isso eu fiz na Alemanha. Isso tem na Alemanha. Hoje, mais de 40% dos médicos da Alemanha já usam. Esses pós você fez na Alemanha? Eu fiz alguns na Alemanha, nos Estados Unidos, alguns nós invertemos. Em vez de irmos 30 para a Alemanha, trouxemos o professor para o Brasil, fica mais barato. Brasileiro, E a medicina chinesa? Foi na China? Não, eu fiz no Brasil. No Brasil. A medicina chinesa eu fiz o curso no Brasil. A homotoxicologia Vamos lá. é uma visão, foi desenvolvida em 1950 pelo Dr. Heckeweger, na Alemanha. Já tem as novidades são desde 1950, né, para você ver que as coisas não são tão novas na Europa. A homotoxicologia é uma visão, são medicamentos homeopáticos complexos. Se usa vários medicamentos em várias potências. Porque na medicina, na homeopatia clássica, e eu fiz homeopatia clássica na Argentina, a visão do homeopata clássico é, você vai dar aquela frequência base, porque dentro do sistema você tem uma frequência base, claro. Tá certo? Então, você vai bater na frequência base e isso vai fazer uma onda de cura, né? Porque vai pegar
vai botar uma informação precisa e harmônica e aquela harmonia vai se espalhar. Qual é o problema hoje? E que muitos pacientes dizem, mas a homeopatia me deu efeito colateral, eu me senti mal. Por causa daquilo que eu falei, nós estamos totalmente interferidos e bloqueados quimicamente. No momento que nós estamos bloqueados quimicamente, a onda bate, se a pessoa estiver muito intoxicada, e fica. Na homeotoxicologia é montada de fora para dentro. É para ir tratando com remédios homeopáticos mais localizados, para ir limpando. Para desbloquear o fígado, para desbloquear o rim, para desbloquear o pulmão, para desbloquear a pele. Ou seja, começar desbloqueando os órgãos que estão intoxicados. As toxinas que afetam o homem foram chamadas pelo Reckweger de homotoxinas. Daí que derivou o nome homotoxicologia ou terapêutica anti-homotóxica, ou seja, anti essas homotoxinas. Você falou agora sobre informação básica do sistema humano, né? Certo. Essa informação varia de pessoa para pessoa? Ou todo mundo tem um padrão igual? Num certo nível é semelhante, que é da espécie, né? Sim, bom. Mas ela é individualizada, porque como o sistema é complexo e é a soma de todos os subsistemas, a soma final tem uma variação, né? A Marisa Formiga de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Achei muito interessante o tema do programa. Não tinha conhecimento dessa medicina sistêmica. Gostaria de saber onde encontramos estes profissionais. Você me manda um e-mail aí, para as dúvidas aí, eu informo onde é que você encontra. Isso aí não tem problema. Não. Então podemos dar o teu e-mail. O e-mail do Dr. José Irineu, anote aí, Marisa, e quem mais tiver interesse. Medicina Sistêmica, tudo junto, @hotmail.com. Barbada, né? Medicina Sistêmica, tudo junto, @hotmail.com. Manda e-mail que o doutor jura que responde. Fica tranquilo que você vai responder. Parabéns pelo excelente nível de exploração sobre o assunto. É o Fernando Henrique, de Recife, lá em Pernambuco. Como o doutor falou muito bem, o sistema de armazenamento digital está indo lá para o outro lado já. O técnico através de pontos magnetizáveis, ou não. É o famoso código binário, representado por 0, sem magnetismo. Mas só que o computador é burro, né? O computador sim ou não, é só o que ele sabe. E 1 com magnetismo. Então é 0 sem magnetismo e 1, algarismo 1 com magnetismo. Sim. O conjunto de 0 e 1s, diversos 1s, em diferentes sequências, formam as informações. Forma o bit. Que é, na verdade, um grande avanço do código Morse, né? Com certeza. Ponto, traço, ponto. Só de 3 ou 4 é 10 ou 20. 10 ou 20, tudo bem. Gostaria de saber se a acupuntura e a alopatia ou outro devem utilizar como tratamento profilático, preventivo. É a pergunta dele. E diz que se determinados tipos de cânceres não são prováveis consequências dos produtos químicos, os conservantes, industrializados, etc., que consumimos. Então vamos por partes. Vamos dividir aqui. Como diria o esquartejador. Isso, exatamente. A acupuntura e a alopatia devem utilizar como tratamento profilático? Você viu que nós falamos que o ideal é preventivo, né? O profilático e o preventivo é a mesma coisa. Claro, desde que seja bem orientado e seja o medicamento correto, né? Como eu digo, não existe nada que seja perfeito e nada que seja ruim. Existe o melhor indicação para aquele paciente naquele momento, porque a sua indicação pode ser acupuntura hoje e pode ser outra coisa depois, né? Tá certo? Certo. Eu canso de encaminhar pacientes, apesar das especialidades, para outros profissionais. Eu digo, agora não é comigo, isso aqui é para outro profissional, entendeu? Claro. Então, a questão é a boa indicação. Não existe bom e ruim, existe a boa indicação ou má indicação. Determinados tipos de cânceres não são prováveis consequências dos produtos químicos, conservantes que consumimos. O câncer já existia antes dos produtos químicos, né? Mas não esquece o seguinte, o câncer vem aumentando bastante, né? O que acontece é que o câncer é uma degeneração da célula, certo? É uma degeneração da célula. Então, a célula degenera quando ela entra em sofrimento profundo. Então, você tem vários fatores, vê que nós falamos aqui de fator de interferência eletromagnético e tal. Então, essa interferência também, eu acho que é um facilitador, no mínimo facilita bastante. Aliás, sobre o código binário, nós também trabalhamos um pouquinho. Nosso sistema neurológico, que é eletromagnético, também é binário. Quando você vai atravessar a rua, você é binário. Né? Sim e não.
Quer ver? Vamos atravessar a rua? Sim, vamos atravessar a rua. Não porque vem um carro. Sim, porque o carro está longe. Não porque ele vem depressa. Sim, porque tem uma lombada. Não porque a lombada é baixa. Compreendeu? Então, aí você diz, tá, mas como é que eu decido? Aí vem o fator de modulação. Porque a mente analisa. Então, ela faz uma decisão. Mas a modulação é dado pela emoção. Aí é que entra o emocional. O emocional é o modulador do movimento. Exemplo, levanta o braço. Se a minha emoção é de impetuosidade, eu vou levantar o braço com força. Se a minha emoção é de medo, eu vou levantar o braço. Então, os dois é levantar o braço. Só que a modulação do movimento é dada pela emoção. E isso acontece ao longo do tempo, que também determina doenças. Vamos ao segundo e último intervalo comercial do Tribuna Independente de hoje, que está sendo apresentado ao vivo de Porto Alegre para todo o Brasil. O tema do programa é a saúde pela visão sistêmica da medicina. E o nosso entrevistado é o Dr. José Irineu Gobspan, médico nutrólogo que trabalha com medicina sistêmica. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida para o último segmento do Tribuna.